Mas antes, a gente trouxe aqui a informação que o São Paulo quer Mailton da Chapecoense, e a gente tem um convidado muito especial para falar um pouco em relação ao fato, para falar um pouco em relação ao jogador que pode vir a ser a nova contratação do São Paulo, Rangel, direto de Chapecó, nosso parceiro que faz a cobertura da Chapecoense, aqui está conosco. Rangel, muito obrigado por nos atender. Cara, o que você pode falar em relação a esse jogador, a temporada dele e um pouco também do seu ponto de vista, da sua apuração em relação a essa situação? Boa noite, parceiro, prazer. Boa noite, Gabriel. Um abraço para ti, um abraço para toda a galera aqui que acompanha a transmissão. Vamos falar do Mailton, que junto com o Giovanni Augusto, ex-Corinthians, é o melhor jogador da Chapecoense dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma campanha muito boa que a Chapecoense tem, muito devido aos números que esses dois jogadores têm e também do esquema tático utilizado pelo treinador Gilmar Dalpozo. O Mailton, no ano passado, teve uma temporada um pouco abaixo, ele foi reserva do Marcelinho, lateral direito, que hoje está no Remo, mas a Chapecoense conseguiu renovar a temporada, o empréstimo para essa temporada. O Mailton ganhou ritmo de jogo e, assim, é unanimidade. Chapecoense, para o torcedor entender, joga com 3 zagueiros. E o Mailton, ele é um ala direita. E com isso, as principais ações ofensivas da Chapecoense são por esse lado e são com o Mailton. As principais características do Mailton são ofensivas. Quando jogando de lateral, ele tem algumas dificuldades, principalmente na parte defensiva. Não é um jogador com uma estatura alta, é um jogador que tem as suas deficiências da parte defensiva, mas ofensivamente ele vai muito bem, tanto em bola parada quanto em jogadas. Mas o grande sucesso nesses números que certamente vocês já falaram, de gols, assistências, ele tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, para um ala é algo que é um número praticamente atacante, né? Mas os números são principalmente pela questão tática da Chapecoense de utilizar 3 zagueiros aqui com o Gilmar Dalpozo. Exato, então ele já joga numa linha de 3 zagueiros, né? Ele já faz então essa formação, que é o que o São Paulo joga, né, Rangel? E em cima das possibilidades, né? Ele é do Mentalist, não é então do Metalist, melhor dizendo, não é então da Chape oficialmente, tá por empréstimo, mas queria ouvir um pouco, né, do que vocês têm de apuração em relação aos próximos passos e se a informação do São Paulo de olho já chegou aí até a cúpula da Chapecoense. Assim, é uma apuração bastante delicada, digamos assim, porque é um quebra-cabeça difícil de se encaixar. Hoje o Mailton é o jogador com o contrato mais frágil do atual elenco da Chapecoense. O porquê disso? Porque a Chapecoense tem esse jogador por empréstimo do Metalist da Ucrânia e não tem nenhuma cláusula no contrato que faça com que a Chapecoense tenha alguma barreira de fazer com que esse jogador não saia aqui de Chapecó. Há alguns meses, a Chapecoense buscou contratar esse jogador. De que forma? O Metalist não pagou o Atlético Mineiro pela compra do Mailton. Então existe esse valor em haver entre o Atlético Mineiro e o Metalist. A Chapecoense tentou atravessar a negociação para comprar os direitos econômicos do Mailton, pelo menos até o final, para assegurar ele pelo menos até o final dessa temporada, dada a importância que ele tem no esquema tático do time da Chapecoense atualmente. A Chapecoense entrou em um acordo financeiro com o Mailton, ele gosta muito aqui da cidade de Chapecó, e fato é que para a Ucrânia ele não vai. Nos últimos dias, surgiu a informação do Grêmio ter interesse nesse jogador, mas não passou de sondagem, e também agora a informação do São Paulo buscando contato pelo menos 2 vezes com o time ucraniano. Não tem, como eu falei, nenhuma barreira que segure ele na Chapecoense, mas uma informação de bastidor que é interessante até a gente falar, é que o Metalist não tem uma fama de responder tão rápido assim as mensagens. É como se fosse Eu ouvi também isso, boa. Isso aí estamos alinhados. Que gosta de ignorar o pretendente. Então, assim, as mensagens normalmente demoram os e-mails 10, 12 dias para acontecer. Até conversava com uma fonte hoje ligada ao departamento de futebol da Chapecoense, que ele falava assim,
internamente nós estamos torcendo muito para a janela de transferência fechar. E tomara que o Metalist mantenha essa constância de responder a cada 10, 12 dias, porque daí vai chegar o início de setembro e vai fechar a janela. Mas fato é que é um jogador que tem bons números e vários empresários estão oferecendo o Mailton para os clubes. E o São Paulo também tem o interesse dessa contratação. Assim, a torcida chapecoense tem uma apreensão para a saída do Mailton, porque não tem nenhum jogador que vai suprir a falta dele, ainda mais em nível de Série B do Campeonato Brasileiro aqui. Domingo tem jogo, talvez seja até, se tudo acontecer de uma forma rápida, o último jogo dele com a camisa da Chapecoense. É isso, perfeito, Rangel. Obrigado então aí pelas informações. Raí Monteiro, a sua pergunta para o nosso convidado, Rangel, setorista da Chapecoense, que hoje nos atende gentilmente aqui. Ele que está no canal Mais Esportes e na Rádio Oeste Capital. Acertei, Rangel? Acertou, é isso Boa, aí. Maravilha. Raí Monteiro, a sua pergunta para a gente fechar. Fala, Rangel, tudo bem? Prazer falar contigo aí, obrigado por atender a gente. Queria ouvir um pouco mais sobre características, né? Você falou um pouco aí sobre ele jogar numa linha de 3, né? Jogar como ala em vários momentos, mas um pouco mais de características dele. Chega bem ao fundo, forte é cruzamento, forte é finalização, é um lateral que arma mais o jogo. Se você pudesse fazer um compilado aí dessas coisas mais específicas, né? Defende bem, mas ataca mal, ataca bem, mas não defende tanto. Se você pudesse fazer um compilado aí do Mailton nessas características, por favor. Sim. O Mailton, ele é um lateral ofensivo. Ele é um ala, ele já jogou de atacante, inclusive, já jogou de ponta direita pela Chapecoense na última temporada, já jogou como ponta direita na Ponte Preta também. Defensivamente, ele deixa bastante a desejar. Assim, eu até arrisco em dizer que taticamente, da parte defensiva, o Mailton ele compromete defensivamente para uma Série A do Campeonato Brasileiro, tendo em vista toda a intensidade que se tem dentro dos jogos do Campeonato Brasileiro. Porém, ofensivamente, ele vive um momento acima da média. Isso é bom a gente pontuar. Porque o Mailton, ele é um jogador que vivia de lampejos. Só que nessa temporada, a Chapecoense fez 21 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, a Chape já marcou 28 gols, e o Mailton ele participou já de 10, 12 gols. Então, a cada rodada, ou ele participa diretamente de um gol, ou ele dá uma assistência. Ele vive um momento, assim, iluminado. Chuta a falta da frente da linha do meio de campo e marca gol. Já marcou gol olímpico no Campeonato Catarinense. Então, assim, é um momento impressionante que ele tem na carreira dele. Então, ofensivamente, ele contribui. É um jogador que tem uma bola parada muito boa, um cruzamento muito bom, um chute de fora da área. Claro que se confirmar essa transferência, o torcedor do São Paulo vai ter que ter uma paciência com o Mailton, porque muitas vezes ele coloca bolas assim na linha de fundo. Aqui em Chapecó ele tem muita moral e consegue fazer isso com uma facilidade ok, porque a torcida confia muito nele, sabe que pode ser coisas boas. Defensivamente, acredito que não sustente uma Série A, mas ofensivamente, com certeza, é uma peça que pode agregar no esquema tático do Crespo, ainda mais com 3 zagueiros.